como equacionar isso? Como calcular essa infiltração na bacia? Como que a gente vai conseguir determinar qual que vai ser essa lâmina que está infiltrando no solo, para que a gente consiga construir ideogramas, né, para projetos de macrodrenagem de forma mais assertiva, contabilizando que, olha, não foi tudo que choveu que escoou, teve uma parte que infiltrou. Qual foi essa parte que infiltrou? Quando você vai desenvolver esse balanço hídrico no seu projeto, no seu ideograma, você vai precisar responder essa pergunta. Quanto que infiltrou? Né? Qual que é a estimativa de infiltração? E aí, quando nós chegamos nessa pergunta, que é extremamente necessária para você que vai desenvolver um projeto de drenagem urbana, de macrodrenagem, uma consultoria, uma modelagem, aí nós temos algumas respostas. Como chegar nesse consenso, né? Algumas opções. Então, nós temos Orton, né, o método de infiltração de Orton, nós temos Curve Number, que é o método CN, nós temos o Green Empty, tá? Então, aí nós chegamos nesses métodos que vão representar, né, toda essa dinâmica para nós de infiltração, ok? Então, pessoal, eu quis fazer essa introdução para vocês porque realmente eu acho muito importante, tá, que vocês tenham ciência, consciência desse processo. Porque aqui a gente vai entrar nas equações, exemplo e tal, mas antes disso, é importante que vocês tenham essa consciência, porque senão vocês vão aprender as equações, o passo a passo do método, mas e aí? Para que eu vou usar isso na vida? Né? Para que ele serve? O que é esse resultado? Tá? Então, que vocês já tenham ciência que esse método GUIEMPT é um método que é um método de infiltração, onde nós vamos estimar essa infiltração no solo para o nosso projeto de macrodrenagem, por exemplo. Tá? E esse é um método que nós vamos seguir um passo a passo e nós vamos sair ali com um resultado. Deixa eu até mostrar para vocês aqui, ó. Onde nós temos uma curva. Deixa eu mudar a tela aqui para vocês. Nós temos aqui a nossa... deixa eu colocar... a legendinha já está aqui em cima. Essa curva azul aqui, pessoal, tá? É a infiltração total que nós tivemos aqui no nosso exemplo, tá? Então, o eixo vertical ele é a nossa infiltração, né? Então, a linha azul, infiltração total. E aqui nós temos no eixo horizontal o tempo, né? Então, em função do tempo. Conforme foi passando o tempo, foi aumentando essa infiltração no solo, tá? Então, aqui no tempo 0,2 horas, ó, nós tivemos aqui basicamente quase 4 milímetros de infiltração no solo. Em 1 hora, nós já tivemos aqui 9 milímetros de infiltração no solo, e assim vai até 2 horas, tá? Que é o exemplo que a gente vai fazer. E essa curva laranja é a taxa de infiltração, que ela vai caindo em função do tempo. Então, esse conceito é muito importante que fique também cravado na cabeça de vocês. Começou a chover numa região, né, sobre um solo, esse solo ele vai absorver uma quantidade de água maior no início. A taxa de infiltração vai ser maior no início, porque o solo vai estar mais seco, né? Então vai ter mais espaço para a água infiltrar. A partir de um determinado momento, né, a cada passo no tempo, vamos colocar assim, essa taxa tende a ir diminuindo. Por quê? Porque vai ter menos espaços para a água infiltrar. O que é infiltração, né, pessoal? É água de chuva buscando ocupar os vazios do solo. Então, se você olhar microscopicamente o solo, você vai ver lá o grãozinho de areia e tal, e vazio entre cada grãozinho, né? Ar em cada grãozinho. Aí desce a água e ocupa aquele espaço do ar, tá? Agora, conforme vai passando o tempo, a água começa a ocupar cada vez mais espaço e sobra menos espaço para ter essa mesma infiltração. Por isso que a taxa vai caindo, tá? Mas o acumulado sempre vai aumentando, obviamente, tá? Então, olha só, deixa eu colocar na tela aqui para vocês. Então, o método de Green Empty, né, trabalha com uma frente molhada, aqui, um wet in front, né, ou seja, uma frente aqui molhada, né, onde tem essa distância L da superfície do solo até chegar aqui na superfície da frente molhada, do wet in front, ok? Então, o que ele equaciona aqui basicamente? Olha só, nossa equação 1. Nós temos aqui a lâmina total infiltrada, tá? O quanto que infiltrou de água no solo em milímetros, é igual a profundidade da frente de molhamento, que é esse L aqui, ó, tá? Essa profundidade da infiltração, vezes a porosidade do solo, menos o conteúdo de umidade do solo no início da infiltração. Ou seja, no início da infiltração já existe uma quantidade de água no solo, né? Um conteúdo de umidade ali inicial do solo, ok? Então, nós temos essa primeira equação aqui de Green Empty
né, resolvendo aqui basicamente a nossa lâmina infiltrada. Só que não é tão simples assim, tá, pessoal? Então, essas variáveis aqui, a gente vai ter que dar uma caminhadinha para encontrar um caminho para resolver essa equação. Por exemplo, aqui a equação 2, nós temos a taxa de infiltração. Então, quando a gente fala de lâmina infiltrada, a gente sempre vai ver milímetros. Taxa de infiltração, a gente vai ver milímetros por unidade de tempo, no caso, horas, ok? Então, pessoal, olha só, nós temos aqui a taxa de infiltração milímetros por hora, que vai ser igual à condutividade hidráulica, né, do nosso solo, vezes o ΔH dividido pelo ΔZ. O que é o nosso ΔH? É a diferença potencial entre a superfície e o solo seco imediatamente abaixo da nossa frente de molhamento. Então, entre a superfície aqui em cima e o solo seco que está imediatamente abaixo, ó, do nosso nível L aqui, ó. Esse é o nosso ΔH, que a gente vai ver como a gente vai calcular daqui a pouquinho, tá? E o nosso ΔZ é a distância, né, a profundidade da superfície até a frente de molhamento, que é igual ao nosso L, que a gente já tinha visto aqui em cima, tá? Então, aqui nós temos uma equação para a lâmina infiltrada e aqui uma equação para a taxa de infiltração. Só que esse ΔH, como a gente viu aqui, diferença de potencial entre a superfície e o solo seco imediatamente abaixo e tal, isso daqui a gente consegue calcular da seguinte forma. Até pintei de vermelho aqui, ó, já para fazer essa conexão para vocês. Então, esse ΔH vai ser o potencial mátrico, né, do solo, tá, que vai estar em milímetros, mais a nossa distância da superfície, né, e a lâmina de molhamento, que é justamente o nosso L aqui. Tá? Então, esse potencial de deter essa água no solo, esse potencial mátrico aqui do solo em milímetros, mais a distância que é o nosso L. Tá? Assim a gente calcula o nosso ΔH, ok? Então, olha só, nós temos três equações aqui em mãos. A equação da lâmina infiltrada, da taxa de infiltração, e aqui nós temos a equação do ΔH, que depende do potencial mátrico e da espessura aqui da nossa frente de molhamento, ok? Quando a gente faz o seguinte, ó, pega a equação 3, que é essa daqui, ó, que tem o ΔH, e a equação 1, que tem aqui o nosso F, né? E substitui, né, essas equações aqui na equação 2, nós temos a seguinte equação. A taxa de infiltração vai ser igual à condutividade hidráulica vezes o potencial mátrico, né, do meu solo, vezes o déficit inicial de umidade do solo em relação à saturação, tá? Ou seja, eu tenho a umidade inicial do solo, ok? Que é X, mas eu tenho a umidade que vai chegar na saturação do meu solo. Então, a diferença entre esses dois valores, mais a lâmina total infiltrada, que é o F, né, que nós já tínhamos na equação ali 1. Né? Então, substituindo a equação 3 e 1 na equação 2, nós chegamos nessa equação resultante, ok? Olha só, pessoal, um passo simples aqui, né, matemático, que é o seguinte. Taxa de infiltração é o quê? É a nossa infiltração, a lâmina de infiltração, em função do tempo, certo? Taxa de infiltração é a nossa lâmina infiltrada em função do tempo. É só você olhar a unidade. Qual que é a unidade da lâmina infiltrada? Milímetros, certo? Qual que é a unidade da taxa de infiltração? Né? É milímetros por hora. Então, nós temos ali, basicamente, milímetros por hora, né? Nós temos uma taxa de infiltração. Então, essa taxa de infiltração vai ser milímetros por unidade de tempo, tá? Derivada aqui da lâmina infiltrada pela derivada do tempo. Então, basicamente, a equação 5 é igual à equação 4, né? Tendo o entendimento que a nossa taxa de infiltração é a derivada aqui da lâmina infiltrada pela derivada do tempo, ok? Resolvendo aqui com essa referência de 2010, essa equação, nós chegamos na equação 6. Ó. Então, fazendo um rearranjo matemático, nós temos aqui as mesmas variáveis, só rearranjadas aqui na equação, e assim nós conseguimos aplicar essa equação e chegar em um resultado aqui, né, de infiltração, né, de lâmina infiltrada, ok?